Vamos lá para o nosso texto bíblico aí, na sua revista. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos. Aí, para quem pretende ter filhos, fica aí as opções: Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faz uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos e calafetarás com betume por dentro e por fora. Essa calafetação aqui é a vedação da arca. Então fazia de madeira e vedava com o betume, uma espécie de argila, tá? Deste modo a farás. De 300 côvados será seu comprimento. Olha para mim, por favor. Um côvado era a medida usada no tempo bíblico. Esse côvado, ele variava de 47 a 53 centímetros. Era a variação desse côvado. Por que esse côvado variava? Porque havia medida que se usava diferentemente em várias partes do mundo, mas a variação era entre 47 e 53 centímetros. E nós somos batistas, então a gente fica com 50 centímetros, democraticamente. Certo? Então essa era a medida da arca. Então a arca ela tinha 150 metros de comprimento. Ela tinha 25, está acompanhando aí na sua revista? 25 metros de largura e 15 metros de altura. Essa era a medida da arca. Vou te dar um parâmetro aí. Dessa parede aqui, naquela de lá, tem 13 metros e meio. 13 metros e meio. De uma parede na outra. A arca tinha 15, que tem 6,5. A arca tinha 25 de largura, 15 de altura, 150 de comprimento. Não era um barquinho pequeno, não. Era uma senhora embarcação. Aí você imagina o tamanho disso. Era um negócio fenomenal. Verso 16. Farás ao seu redor uma abertura de 50 centímetros, ou seja, um côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Porque estou para derramar água em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. De tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea farás para gado segundo as suas espécies. De todo o réptil da terra, segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. Leva contigo de tudo o que se come. Ajunta-o contigo e ser-te-á para alimento a ti e a eles. Assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Quero ler com vocês isso aqui, ó. Noé foi um homem que se destacou nos seus dias pela sua vida exemplar e, acima disso, por sua fé em Deus, mesmo tendo vivido em uma época em que os homens abandonaram o Criador. Por favor, querido, existe 2 tipos de conversões. Existe uma conversão que é a conversão emocional, existe a conversão que é a conversão racional.
Conversão emocional é quando as minhas emoções estão convertidas a uma causa. Eu gosto da igreja, eu amo a igreja, eu gosto das músicas da igreja, eu acho a igreja legal, eu acho o povo da igreja legal, eu acho o pastor mais ou menos. Então, isso é conversão emocional. As minhas emoções já estão dadas, abertas a esse relacionamento com a religião. Então, é esse gostar. Só que existe a conversão racional. Observe, por favor. Aqui, ó. Noé foi um homem que se destacou nos seus dias pela sua vida, e acima disso, sua fé em Deus. Eu posso ter a admiração das pessoas por ser alguém correto nas minhas coisas do dia a dia. Eu posso ser alguém que tem o louvor das pessoas, porque eu sou alguém que vivo na minha comunidade de maneira correta, exemplar, uma pessoa do bem, uma pessoa de bem. Isso é ótimo. Só que existe algo que está depois disso: meu relacionamento com Deus. O meu relacionamento com Deus, ele só é possível a partir de uma conversão racional. Conversão racional é eu saber apontar por que eu não faço isso aqui e por que eu faço isso aqui. De maneira bem racional. Não, eu não faço não porque na minha igreja não é permitido. Isso não é uma conversão racional. Quem está entendendo? A Bíblia diz que eu preciso estar pronto, disse Pedro, eu preciso estar pronto para responder com mansidão a todos aqueles que pedirem razão da minha fé. Por que você é crente? Então eu preciso ter uma resposta. E a resposta não é, não porque minha mãe também frequenta. Não porque eu nasci num berço evangélico. Porque tem uns aí que nasceu no berço evangélico, mas só o berço que era evangélico. O bebê que estava lá dentro não conseguiu, não. Só o berço aqui era um berço evangélico. Teve um me disse um dia. Não porque eu nasci no evangélico, eu disse, no hospital evangélico. O hospital era evangélico. Não é essa a resposta que as pessoas estão precisando, não é nem querendo, precisando ouvir de nós. Olha, eu sirvo a Deus, porque Jesus Cristo transformou a minha vida. Eu sirvo a Deus porque Jesus morreu por mim. E eu acredito que Ele morreu e ressuscitou por mim. É por isso que eu sirvo a Deus. Não é porque eu acho bonito, porque eu acho legal, porque o pessoal lá na porta, na entrada, tem álcool para jogar na minha mão. Até porque nós estamos correndo disso, para falar a verdade. Estão tentando evitar, enfiar na mão no bolso, mas os diáconos puxam a mão dentro do bolso e jogam o álcool. Não adianta despistar, né? Então o que acontece? Noé, ele tinha uma vida exemplar e, além disso, ele tinha uma fé firmada em Deus. Uma fé madura, irmãos. Quero pregar aqui uma hora dessa, está curtindo no azeite a mensagem. Quero pregar uma mensagem aqui sobre fé madura. Precisamos ter uma fé madura. Quando nós nascemos na fé, nós nascemos com a nossa fé ainda precisando de amadurecer. Uma fé ainda sensível. O que é uma fé sensível? Uma fé que ainda tem algumas dúvidas. Uma fé que ainda tem incertezas. Mas quando a gente vai passando o tempo e nós vamos crescendo em Deus, e crescer em Deus aqui não tem a ver com esse tempo, não, já sirvo a Deus há 20 anos, não é isso. Na medida em que eu vou aumentando o meu relacionamento com Deus, a minha fé vai amadurecendo. E aí agora, eu tive experiências extraordinárias com Deus. Essas experiências fortaleceu a minha fé, mas agora, se nada extraordinário acontecer, não tem problema, porque a minha fé está madura, eu continuo crendo, eu continuo servindo. Amém, gente? A fé madura me leva a servir a Deus independente do ambiente onde eu estou.
Você precisa se ausentar de Caratinga aqui, dos cultos, 40 dias. Estou fazendo um curso não sei onde. Ausentou 40 dias. Lá você continua fiel ao Senhor. Sua fé é madura. Eu preciso discordar muito, discordo muito, da ideia de que a faculdade vai desviar os nossos jovens. Irmãos, isso não é verdade. Isso não é verdade. O que os nossos jovens precisam é desenvolver uma fé madura. E quando chegar lá na faculdade, ganhar alguns para Jesus. Os jovens podem dizer amém? Os irmãos podem dizer amém também? Então essa ideia, não, porque a faculdade é um ambiente prostituído. Não existe isso, irmãos. Não existe isso. Os nossos filhos, que ainda estão na idade escolar, que não foram para a faculdade, estão num ambiente onde eles são desafiados todo dia a repensar seus valores, todo dia. Não é na faculdade, não. Lá na escola do seu filho, da 4ª série, da 3ª. Todo dia. Os meninos, as meninas estão iniciando vida sexual cada vez mais cedo. E os meninos, as meninas de 13, 14, 15 anos, estão contando para os nossos filhos que saiu ontem com alguém, que transou com esse alguém, como que foi? Ou você está pensando que não? Você vai esperar seu filho chegar na faculdade para você poder falar, meu Deus, que preocupação. Você está enganado. Então, os nossos filhos, independente da idade, precisam, na verdade, ter uma experiência profunda com Deus, de maneira que a sua fé seja amadurecida em Deus. Ah, não, porque lá no tiro de guerra é um ambiente muito poluído, vai desviar meu menino. Não, querido. Se o seu menino tiver uma fé madura no Senhor, é Ele que vai abençoar aquele lugar. Esses ambientes em que a nossa fé é desafiada, só deve nos estimular a crescer em Deus. Posso ouvir um amém? Certo? Hoje à noite eu vou falar sobre a igreja de Tiatira. E atira muito, hein? Hoje à noite eu vou falar sobre a igreja de Tiatira. Existia um comportamento na cidade de Tiatira que era um grande desafio para os irmãos comerciantes da cidade. Uma espécie de grêmio. Certo? E esse grêmio lá da cidade desafiava os comerciantes cristãos. E eles tinham que escolher, eu vou servir a Deus ou eu vou ser comerciante. Porque entrar para esse negócio aí não combina com a fé. E não entrar é suicídio empresarial. E os nossos comerciantes de hoje, da igreja de hoje, tem algum desafio no comércio? Em ser fiel ao Senhor? Tem não tem? Ser fiel, ser correto, ser honesto. Não mudou nada, irmãos. Entendeu? Então, a nossa vida exemplar é ótimo, mas a nossa fé em Deus, ela deve ser mais forte do que simplesmente ser uma pessoa exemplar, uma pessoa de benquista na sociedade, porque tem muita gente que não serve a Deus e são extremamente honestos, mesmo sem servir a Deus. Isso é outra coisa. As nossas metas estão aí na sua revista. Primeira meta nossa aí, vamos ler juntos? Conhecer a biografia e vida prática da fé de Noé diante da sociedade. Depois, compreender entender os desafios. Muito bem. Então aí, quem foi Noé? Quem foi Noé? Noé, o nome Noé significa repouso. Noé era neto de Matusalém, o homem que viveu mais tempo na terra, 969 anos. Descendente de Sete e o 10º da linhagem de Adão. Teve 3 filhos. O que podemos compreender com a história de fé do homem que sobreviveu ao dilúvio? Primeiro, um homem temente a Deus. Olha para mim aqui, por favor. O que é? Cadê o irmão do microfone? O que é temor a Deus, irmãos? Temor, o que é? Quem vai me responder?
Levanta a mão para o Samuel te encontrar aí. Ali, a Cesalpina quer falar. Seus olhos me disseram. A minha mão estava cá embaixo, assim, baixadinha. Mas os seus olhos me disseram. Temor a Deus é respeito a Deus, é um certo medo com respeito, né? De fato, é uma espécie de medo, mas é um medo santo. Temor, irmãos. Temor tem a ver com duas faces. A primeira face do temor é o medo. Não vou fazer isso não, porque eu tenho temor de errado. Tenho temor de dar problema. Então esse temor chamado medo. E o temor, a palavra temor, também ela é usada para reverência, respeito. E aqui tem a ver com esse temor. Noé era um homem que tinha respeito por Deus. Ele amava a Deus. Tudo o que você quer é agradar quem você ama. Sim ou não? Você não quer ficar todo o tempo agradando, desagradando quem você ama. Quem você ama, você quer agradar. Certo? Se eu amo a Deus, o meu coração está voltado para agradar a Deus, servir a Deus. Falei um dia desse na célula, já falei também aqui outras vezes. Se eu quero servir a Deus, eu abro mão de tudo aquilo que é proibido. Deus proíbe, não quero. Se eu quero ter um relacionamento profundo com Deus, eu abro mão até daquilo que é permitido. Porque eu quero ter esse relacionamento profundo com Deus. Está entendendo? Sim ou não? Há muito tempo atrás, tinha-se uma ideia de que muita gente não conseguia servir a Deus, porque em muitas igrejas tinha muitos usos e costumes de muita rigidez. É muito rígido. Não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo. E eu confesso para vocês que eu demorei a descobrir que isso não era verdade. Você acredita nisso? Como tem muita coisa até hoje que eu estou precisando descobrir também. Estou tentando descobrir. Como eu pretendo viver até 100 anos, que eu vou descobrir mais algumas coisas daqui até lá. Eu acabei descobrindo que não era verdade. Quando que eu descobri isso? Eu descobri isso quando alguém me disse assim: essas igrejas aí, ó, porta larga, no caso era nós aqui, gente, a porta larga. Essas mulheres usando calça, brinco, maquiagem, os homens andando de bermuda para rua fora. Está tudo cheio porque não tem doutrina. Foi nesse momento que eu despertei. E disse, fiz uma pergunta para quem me dizia. Eu disse, vem cá. E o que é que explica a Igreja Deus é Amor lotadinha? Qual é a explicação que tem? Ele me respondeu, eu tenho um outro compromisso, depois a gente volta nesse assunto. Disse, então, vai lá atender seu compromisso. Não é verdade, irmãos. Quem quer servir a Deus não está apegado nessas coisas. Quem quer servir a Deus, uso e costume é a coisa mais fácil de resolver. Manda a Jaqueline para Deus de Amor para você ver. Rapidinho, está usando aquele avental rosa que as irmãs usam lá, de obreira. Estou te falando. Mas antes de ser obreira, tem que ser uma outra classe que chama-se Ana. Lá na Deus Amor tem Daniéis e Ana, que é uma classe antes de chegar a ser obreiro. Conheço bem, irmão, estou sondando aquela terra. Então, depois é que vira obreiro. Aí vem o avental rosa, já pode mandar fazer, se for o caso. Rapidamente. Quem quer servir a Deus, querido, é tranquilo com essas coisas. Porque tem uma questão aqui chamada temor. Quando a gente tem temor de Deus, a gente respeita Deus, a gente vai começar a não negociar os nossos valores em nome desse temor. Não, isso aqui eu não faço, porque vai desagradar a Deus. Isso aqui não é para mim, esse ambiente não é meu, porque não vai agradar a Deus. Está entendendo? Então isso é temor. Aí na sua revista está escrito assim, olha, a sentença arrependeu o Senhor,
não significa que Deus mude ou que ele seja afetado por tristeza ou sentimento comuns aos homens. Olha para mim, por favor. Existem duas palavras, dois termos na linguagem teológica. Um é antropopatia e outra é antropomorfia. Antropomorfia é quando eu dou para Deus características de homens, características, porque a mão de Deus está estendida, porque os pés de Deus, está entendendo? Porque os ouvidos de Deus, isso é antropomorfia. Antropopatia é quando eu dou sentimentos humanos para Deus. Por exemplo, e Deus se arrependeu de ter feito o homem, Gênesis capítulo 6, verso 6. Deus se arrependeu de ter feito o homem aqui é um termo humano. Precisava-se encontrar um termo que explicasse o que estava acontecendo. Arrepender aqui não quer dizer que Deus foi pego de surpresa. Arrepender aqui quer dizer que o comportamento humano provocou em Deus um sentimento que não é um bom sentimento. Então, usou-se o termo arrependeu-se. Lá em Números vai dizer: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Parece que há uma contradição. Não há contradição. O termo aqui é um termo usado de maneira antropomórfica. Amém, irmãos? Na sua revista, Noé era um homem justo. Vamos ler juntos? Noé era justo diante de Deus. Vamos lá? Essa é a primeira vez que a palavra justo aparece na Bíblia. Olha para mim, por favor. A justiça de Noé era uma justiça que tinha a ver com a sua consciência diante de Deus. É muito importante você lembrar que aqui ainda aquele compêndio de leis que foi criado a partir de Moisés não existia. Não havia uma regra para ser seguida. Está entendendo? A Bíblia diz que a lei, ela é o aio. Ou seja, a lei, ela estabelece onde é que está certo, onde é que está errado. Você está em uma avenida. E aí, dos dois lados, tem aqui a plaquinha com um E e um X. O que essa plaquinha está falando para você? Proibido parar e estacionar. E se você estacionar, o que vai acontecer? Vai ser multado, guinchado. E os crentes mais renovados vão dizer: não, porque o diabo levantou contra mim. A mão do Cleido até coça nessas horas para fazer a multa. Já está caneta na mão lá? Deus me livre. Deus me livre. Está entendendo? A lei, ela estabelece o que você deve, o que você não deve, e estabelece as consequências. As consequências de fazer o contrário e os benefícios de fazer como ela está dizendo fazer. Aqui no caso de Noé, ele era justo por consciência. Havia uma consciência de justiça. Existe uma coisa, irmãos, que Deus deu igual para todo mundo. Não é a beleza. Só você dar uma olhadinha em volta e olhar para frente que você vai ver que isso aí foi, não sei como é que foi distribuído isso, qual foi o critério, mas uns mais, uns menos, no meu caso, nada. Mas a consciência, Deus deu para todas as pessoas. Você pode pegar o pior bandido, o cara pior que tem, ele sabe o que ele fez está errado, ele sabe o que está certo, porque é consciência. Chama-se lei da consciência. Noé era justo por consciência. Quando você sai aqui do seu meio de circulação e vai para um lugar que ninguém te conhece, você tem consciência que o seu Deus não é um Deus local, Ele está lá. Ele está te vendo lá. E Ele está cuidando de você lá. E Ele quer te usar lá onde estiver.
Quem está à disposição do Senhor aí para ser usado por Ele? E se você estiver num restaurante lotado e no meio do seu almoço, Deus fala assim: levanta aí e dá uma palavra. Está disposto? Eu li um livro de um irmão que ele, desde que namorava, agora com 40 anos de casado já, ele continua fazendo. É uma dica aí, Mateus. Dizia que num restaurante, com a namorada dele, ele ficou de pé e disse: pessoal, boa noite. Quero apresentar para vocês minha namorada, fulana de tal. Ela tem uma palavra de Deus para vocês. Pode falar, meu bem. Aí ela levantou um pouco desconcertada e disse: boa noite, quero dizer para vocês, Jesus morreu por vocês, Ele quer salvar vocês, Deus tem um plano na vida de vocês. Olha aí, até hoje. Eu já pensei em fazer isso, não tive coragem ainda não. Estou brincando, gente. Então veja bem, pode fazer, né? Aí fala bem, né? Então, é importante que você compreenda que a justiça aqui de Noé não tem a ver com a imposição. A justiça de Noé tem a ver com consciência sã diante de Deus. Uma consciência que o levava a andar em santidade. Irmãos, andar em santidade por imposição nada mais é do que religiosidade. Você tem que andar em santidade por comunhão com Deus, por consciência. Deixa eu ver se tem alguém me vendo aí. Não, isso é religiosidade. Não tem ninguém te vendo, mas o Senhor, seu Deus, Ele anda com você. Isso é consciência, santidade. O que mais que nós temos aí de Noé? Um homem íntegro. Vamos ler juntos? Noé era íntegro. Continue. Se a qualidade... Olha só, duas palavrinhas aqui, ó. Caráter, reputação. Reputação é aquilo que as pessoas pensam ao meu respeito. Isso é reputação. Caráter é aquilo que eu sou de fato. Isso é caráter. Todas as crianças, elas já são geradas, não só nascem, elas já são geradas com personalidade definida, partindo do pressuposto da ideia que a alma, ela é a subdivisão, a alma do pai, a alma da mãe, formando a nova alma, subdivisão da alma, é a ideia mais aceita aí, no meio teológico inclusive. Essa criança já nasce, já foi gerada com personalidade definida. Você já foi visitar algum bebê que você olha para ele assim e fala: gente, que bebê nervoso? Já foi? Eu já fui. Você olha e fala: gente, que bebê agitado. Você já foi visitar um bebê que fala assim: que bebê tranquilo, calminho, sereno. Ele aprendeu isso, gente? Não. Ele já nasceu assim. O caráter é diferente. O caráter ele vai sendo formado nessa criança. Um pai, uma mãe, alguém chama lá e o pai fala assim: fala lá que eu não estou. O que esse pai está ensinando para essa criança? Mentir, enganar. Como que essa criança vai crescer e vai ser alguém da verdade? Não vai, filho. Não vai. Isso não vai acontecer. Poderia dar um monte de exemplos aqui. Então, a integridade de Moisés tem a ver com o fato de que ele era alguém irrepreensível, um santo homem de Deus,
Significa que Noé não pecava, gente? Está escrito aí. Não, Noé pecava. Tem um teólogo que chama-se Langston, e Langston disse o seguinte: nós somos pecadores, mas não somos pecadeiros. Pecadeiro significa fábrica de pecado. Nós não somos uma fábrica de pecado, nós já fomos, mas agora nós somos filhos de Deus. Nós somos pecadores. O que é pecar? A explicação mais prática: pecar é errar o alvo. Qual que é o meu alvo? O meu alvo é viver em santidade. Pequei, então errei o alvo, porque o pecado é contra a santidade. Aí eu peco hoje, peço perdão, amanhã eu repito a mesma coisa, peço perdão, eu faço de novo, peço perdão, eu faço de novo. O que vai acontecer é o seguinte: vai chegar uma hora que você vai ficar tão distante que o Espírito vai continuar falando e você não vai ouvir. Pastor, como que eu identifico que isso está acontecendo? É quando você tem algumas práticas que é pecaminosas e que não te pesa mais. Isso mostra que o quanto distante você está. Isso não... Aquilo que antes você fazia e sentia um peso por ter feito, agora você faz sem problema algum. Tranquilo. Deu para entender? Então Noé era esse homem íntegro. Depois, quarto aí, ó, ele era um homem de... Vamos lá então, juntos? Querido, lê assim, para valer mesmo, vamos lá. 1, 2, 3 e... Com quem está o microfone aí? Cadê? Você, abre aí, filho. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 5. E aí a Raquel que está do lado, Ezequiel 3, 27. Vamos entender aqui, irmãos, essa questão. Noé foi um homem de coragem. Olha só, ele está anunciando para um povo perverso. Deus decidiu destruir a terra com água e a humanidade por causa da perversidade. Ele está falando de uma coisa que nunca aconteceu, que é um dilúvio. E ele está falando depois que Deus falou com ele assim: você vai fazer uma arca e vai entrar na arca, você e sua família. Se Deus falou com ele, vai entrar você e sua família, por que então que ele está pregando para os outros? Exatamente isso aí que você pensou. Porque Deus é um Deus de oportunidade. A oportunidade está aí. De vez em quando alguém assim com um coração gigantesco fala assim: que é isso, menino? Deus não vai mandar ninguém para o inferno, não. Verdade. Correto. Afirmação correta. Não está errado não, gente. Está certo. Não é Deus que mandou, foi a pessoa que foi por livre e espontânea vontade. Ele que quis ir. Foi Deus que mandou. Agora Deus vai fazer o seguinte, olha para mim. O indivíduo foi para o inferno porque ele quis. Agora Deus vai pegar o inferno, agora é Deus, e vai lançar no lago de fogo. Aí foi Deus que fez. O lago de fogo. O inferno não, o inferno foi a pessoa que quis ir. Entendeu? Então é importante a gente antenar para essas coisas. Segunda carta de Pedro 2:5. E ele não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Ezequiel 3:27. Mas quando eu falar contigo, darei que fale a sua boca, e lhes dirás: assim diz o Senhor Deus, quem ouvir, ouça, e quem deixar de ouvir, deixe, porque são casa rebelde. Olha só, ali Ezequiel é o chamado do profeta, né?
Lá em Isaías, no chamado de Isaías, capítulo 6, Deus vai mandar Isaías ir pregar e fala com ele assim: você vai pregar, eles não vão te ouvir, mas você vai lá e prega. Irmãos, não é o nosso papel convencer as pessoas, é o nosso papel anunciar para as pessoas as verdades de Deus. Quem convence é só o Espírito Santo. Amém? Eu estou chateado, já falei com fulano tantas vezes, ele não quer, não vou falar mais. Não, continua falando. Não é o seu papel convencer as pessoas, o seu papel é falar. Quem convence é o Espírito Santo. Amém, gente? E se ele não converter? Aí é entre ele e Deus. E ali, o texto ali em questão, ainda diz que se eu não anunciar e aquela pessoa morrer no seu pecado, Deus cobrará o sangue daquela pessoa nas minhas mãos. Porque eu não anunciei. Mas se eu anunciar e ela não converter, ela fica por conta própria. Eu prefiro que ele fique por conta própria, do que eu deixar de anunciar. Você conhece alguém, sabe que está andando no caminho errado, não vou falar não, que é tão meu amigo. É exatamente porque é seu amigo, você não pode deixar ele ir para o inferno. Anuncia para ele. Irmãos, olha, as coisas de Deus são muito interessantes. Deus usa você, às vezes até você sem perceber. Um certo evangelista foi passando numa praça, e lá assim, de uma certa distância, ele viu um homem acendendo um cigarro. E o evangelista, impulsionado, gritou assim: senhor, joga esse cigarro fora e come uma banana. Que coisa mais louca. E a história foi contada pelo moço do cigarro. Ele disse: sabe o que é verdade? Naquele dia, ele foi tão tocado, naquele dia ele abandonou o cigarro. E naquele dia ele ouviu a voz do Espírito falar ao coração dele, e se rendeu ao Senhor. Guarda isso no seu coração, filho. Deus quer usar você. Noé foi esse homem de coragem. Quando ninguém queria nada com Deus, ele estava lá, servindo a Deus e anunciando as verdades de Deus. Vamos continuar? Alguém me pergunta aqui? Algum comentário? Podemos? Vamos lá. Um homem de quem Deus se agradou. Vamos ler juntos? Como mencionado. Agora deixa comigo aí, A vida de fé e obediência é comparada a uma jornada cujo primeiro passo é crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Esse passo de fé nos conduz a uma caminhada diária. À medida em que o Senhor vai nos guiando, vamos caminhando passo a passo. Olha só, irmãos. Vamos continuar então, depois eu falo. Uma das principais mensagens das Escrituras é que não podemos ser apenas ouvintes da palavra, mas o quê? Isso resultará em uma comunhão mais profunda com o nosso Deus. A vida cristã, ela é dinâmica, ela não é estática. A vida cristã, ela deve ser vivida diariamente. Eu devo caminhar diariamente com o Senhor, crescendo no Senhor. É como um recém-nascido mesmo. Um recém-nascido, nasceu aquele bebê, tão pequenininho, 48 centímetros, 3 quilos, 500 gramas, e ele vai sendo alimentado, ele vai sendo cuidado. Na medida que ele vai sendo cuidado, ele vai crescendo, ele vai ganhando força. Daqui a pouco esse bebê já está andando, está falando algumas palavras, e a mãe fica muito brava quando ele fala papai antes de mamãe, né? Fica chateadinha. Lá no caso da Elisa foi Henrique, 9 meses falando Henrique, e falando com força, Henrique. Olha lá. É porque essa criança, ela está se desenvolvendo. Agora, você consegue se imaginar em uma situação comum, normal, você dando papinha na boca de um menino de 15 anos de idade?
Você consegue se imaginar? Se isso é necessário, é por quê? É por quê? É porque esse menino tem problema. Ele não desenvolveu, ele tem uma doença, alguma enfermidade, ele tem uma deficiência. Na fé é a mesma coisa. Você vai caminhando com Deus, você vai crescendo. Eu gosto muito lá do texto de Cantares, que fala assim: leva-me tu e correremos após ti. Na primeira fase é levado, na segunda fase já corre. Então, a vida cristã, ela é essa vida dinâmica. Eu começo a aprender a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus, eu começo a falar para alguém, daqui a pouco eu já começo a orar por alguém, começo a interceder por alguém, começo a encaminhar alguém por discernimento, não, seu negócio é lá, vai lá. Eu começo a dar os encaminhamentos da fé, eu começo a mostrar o caminho da fé. Eu não posso ficar, permita-me por favor, usar da liberdade, eu não posso ficar encroado. Não posso. Eu preciso desenvolver na fé. Agora, quais são os passos para que eu desenvolva na fé? Eu preciso ter uma vida diária de comunhão com Deus. Eu chamo de reeducação espiritual. Eu preciso ler Bíblia diariamente. Comece lendo um capítulo por dia. Não precisa, não, porque eu vou ler a partir de hoje, eu vou ler 50, não vai ler 50 capítulos por dia. Começa lendo um. Por onde eu começo, pastor? Começa com Provérbios. Provérbios você vai ter lições assim extraordinárias para a vida prática. Tudo na sua vida tem conselho lá em Provérbios. Começa lendo Provérbios, um capítulo por dia. Aí vai lendo. Comece a orar 10 minutinhos por dia. 10 minutinhos, joelha lá diante de Deus, Senhor. E se acabar com 5 minutos, não tem mais nada para falar. Fica mais 5 lá ajoelhado. Porque a oração é um diálogo. A oração não é um monólogo. A oração é um diálogo, onde você fala e Deus também fala. É nesse momento, desses 10 minutinhos estar ali, diante do Senhor, é nesse momento que Deus vai fazer brotar alguns discernimentos no seu espírito. É que você vai começar a entender, peraí, opa, tive um entendimento aqui. Que é aquela fala que nós temos que consertar, gente. Vamos consertar isso. Não, porque eu senti no coração. Não, irmãos. Nós não andamos movidos pelo coração. Vamos mudar isso. Sentiu no coração? Procura um cardiologista, vai olhar o que é. Agora, nas coisas espirituais, você recebe no Espírito. Posso ouvir um amém? Porque o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Está entendendo? Deus é espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito. As coisas de Deus, elas se processam no nosso espírito, não é no nosso coração. Porque o coração, ele é enganoso, está na Bíblia. Enganoso é o coração. Então é necessário que a gente processe as coisas de Deus no nosso espírito, para que a gente possa ser este homem que anda com Deus e que agrada a Deus. Posso ouvir um amém? Você quer agradar a Deus? Então você precisa andar com Deus em espírito. Resenha, está na sua revista aí, ó. Resenha do tópico 1. Noé não se deixou influenciar pelos pecados generalizados dos seus dias e manteve a sua fé em... Deixa eu corrigir uma fala nossa. Não, está todo mundo fazendo. Deixa eu falar em nome do seu pai, porque os pais falam assim. O pai agora que eu falo aqui é Deus. Você não é todo mundo. Não é assim que os pais falam? Você não é todo mundo. Não, porque é normal. Pode ser normal. E também pode ser imoral. Portanto, você não faz. Porque você não anda de acordo com os pecados generalizados. Então aí, você anda de acordo com a palavra de Deus. Amém, gente? Não, se eu não fizer, eu estou fora. É melhor você ficar fora, nesse caso, do que ficar dentro e ser lançado no lago de fogo. Importante a gente
entender essas questões. Bom, seu exemplo de comunhão, vamos lá? Está na sua revista aí. O primeiro ponto qual é? Construiu uma arca. Depois, ponto 2, confiou na aliança de Deus. Ele confia na aliança. Aí na sua revista está escrito aí, ó, uma aliança está constituída de obrigações e benefícios. E Deus estendeu essa aliança para Noé e sua família. A aliança, gente, é uma correspondência. É uma aliança. Eu tenho deveres e eu tenho benefícios, vantagens. Isso é uma aliança. Na nossa aliança com Deus, nós temos que andar de acordo com o que Deus diz na sua palavra. O que Deus fala na sua palavra? É isso aí que eu vou obedecer. A Bíblia fala o quê? Fala isso aqui, ó. É isso que eu vou fazer. Nós não podemos simplesmente mudar as verdades de Deus. Não, porque é a opinião do pastor. Não, gente. É a opinião da Bíblia. O que a Bíblia está falando? Um dia desse eu falei aqui sobre essas idas para os Estados Unidos por caminhos que não são os mais corretos, e alguém me procurou dizendo que estava muito ofendido. E usou esse termo. Eu respeito a opinião do Senhor. E aí eu quero fazer essa ponderação com a igreja aqui. Não é minha opinião, gente. É a palavra de Deus. As minhas opiniões eu deixo para dar lá na minha casa. Aqui eu me ocupo em estabelecer para vocês o que a palavra de Deus fala. E a palavra de Deus fala que Deus tem caminhos corretos. Alguém fala assim, Deus escreve certo por linhas tortas. Não é verdade. Deus escreve certo por linhas certas. Deus não usa linhas tortas. O caminho de Deus é perfeito. E a palavra de Deus é poder. Espada e escudo para todos que nele confiam. Posso ouvir um amém? Então, essa aliança que eu tenho com Deus, irmãos, presta atenção. Eu não posso servir a Deus uma vida toda e na hora de tomar as decisões mais importantes da minha vida, eu tomar decisões sem consultar o que diz a palavra de Deus. Se eu sirvo a Deus uma vida toda, as minhas decisões precisam ser pautadas no que diz a palavra de Deus. Não posso agora simplesmente atropelar as verdades de Deus. Eu preciso olhar para a palavra. O que a palavra está falando aqui? É isso aqui que eu vou fazer. Sabe por quê? Porque quando eu faço diferente daquilo que diz a palavra, eu tenho consequências. Eu preciso arcar com elas. Quem está entendendo? Sim ou não? É importante a gente compreender essas questões. O ajuntamento aí dos animais, no ponto 3, nós já conversamos. Nós vamos ler o último parágrafo do ponto 3. Vamos ler juntos? Achou aí? Então vamos lá. Todo e qualquer desafio provai e vede que o Senhor é bom. Irmãos, os nossos desafios vão trazer aprendizado e crescimento. Agora, por exemplo, nós estamos vivendo agora essa questão aí da pandemia. A pergunta é só para você pensar. Com essa enfermidade, o que você aprendeu? Daqui a pouco vai passar. Nós vamos fazer o culto aqui do divórcio com a máscara. Fala amém. Culto sem máscara, o povo abraçando, uma festa. Mas até esse momento chegar, o que você aprendeu? Ouvi da Josiara, que está ali, trabalha no Casu.
ouvi dela um negócio muito interessante essa semana. Ela disse: pastor, às vezes você conversa com o paciente aqui pela manhã, incentiva esse paciente, ele te corresponde, ele fala com você, e à tarde ele piora muito e no outro dia já não está lá mais. Todos nós conhecemos alguém que partiu para a eternidade e que nós não esperávamos. Irmãos, por favor, se essas coisas não nos ensinar nada, realmente nós estamos muito insensíveis. Não é no nosso coração, não. Insensíveis no nosso espírito. Deus está falando com a humanidade, irmãos. Presta atenção. Na vigília do dia 31 de dezembro de 2019, eu confesso para vocês que eu cheguei aqui para pregar a minha mensagem, muito preocupado com o que eu ia pregar. Porque aquela mensagem não era uma mensagem que combinava com a vigília de Ano Novo. Era uma mensagem sobre o arrependimento lá de Jonas pregando para Nínive. Quem estava aqui? Você vai pregar uma mensagem de arrependimento na vigília de Ano Novo? Eu terminei a minha mensagem dizendo: irmãos, 2020 é o ano do arrependimento. E de fato 2020 foi o ano das lágrimas. Inclusive nós que aqui estamos. Choramos muito em 2020. Irmãos, o episódio do Paulo que nós perdemos aqui foi extremamente angustiante para mim. Todos os dias, todos os membros aqui da igreja que estiveram internado, eu falei com o Cazu todos os dias. Todos os dias. Fulano de tal, como é que está? Qual que é a condição? Como é que... Todos os dias. E não passou na minha cabeça nenhuma vez que o Paulo poderia partir para a eternidade. Se estas coisas não nos ensinou, realmente nós estamos muito distantes do Espírito Santo, sem nenhuma sensibilidade. E a principal verdade disso tudo é que o Senhor está te chamando para ficar mais perto dEle. Fala amém, filho? Então é necessário que a gente precise aprender que os desafios traz crescimento e aprendizado. O que nós estamos aprendendo? Quais decisões nós tomamos depois disso tudo que eu falei aqui? O que mudou para nós? Ou nós continuamos fazendo as mesmas coisas, do mesmo jeito, com o mesmo coração, com o mesmo comportamento? Os desafios trazem aprendizados. Precisamos aprender algumas coisas. Estou caminhando para terminar. O exemplo da comunhão de Noé é inspirador e nos estimula a viver essa mesma relação com o nosso Deus. Para a gente concluir, ponto 3 aí, seu exemplo de determinação. Eu vou ler os 3 subtópicos aí para a gente fechar. Suportou a zombaria, suportou o tempo de espera, acreditou no que nunca tinha visto antes. Último parágrafo aí do ponto 3. Nossa fé precisa estar acima daquilo que experimentamos ou sentimos. Nossa fé precisa estar firmada na palavra de Deus e em suas promessas. Olha só, filho. Quando você decide servir a Deus, as pessoas vão zombar de você. É normal que isso aconteça. É normal. O que eu mais escutei aí a vida toda acerca das pessoas é:
fulano de tal fez tanta coisa errada, agora cismou que é crente. Aí eu respondo sempre com as palavras de Jesus: os sãos não precisam de médico, quem precisa de médico é só os doentes. Jesus disse isso. Se ele está lá, é porque ele precisa de Jesus. Agora, a mensagem do Evangelho, irmãos, não é essa mensagem: olha, você que está endividado, vem para Jesus, você que está todo lascado, vem para cá, você que o casamento está acabando. Não, não é essa a mensagem. Você pode ser a pessoa mais rica, do casamento mais bem-sucedido, de saúde impecável, você pode ser a pessoa mais bem-sucedida em tudo, você continua precisando de Jesus. Porque isso tudo passa. E a vida eterna, ela continua. Então, a zombaria vem, você precisa entender que existe um tempo de crescimento aí, de maturação, você tem que ter paciência e calmar o coração em Deus. E você precisa acreditar que, ainda que nunca tenha acontecido, o Senhor te falou, vai acontecer. Vamos ler juntos? Noé. Tem alguma coisa que Deus te mandou fazer que está parecendo estranho? Tem alguma direção que Deus te deu que está assim, será? Querido, se o que Deus está te falando está concordando com a palavra, segue nessa fé. O Senhor vai te prosperar nisso. Pode fazer. Deus vai te garantir. Quando Deus pede para Abraão levar Isaac no altar, Deus só pede porque ele tinha Isaac. Antes de ter Isaac, Deus nunca pediu. Deus nunca vai te pedir uma coisa que você não tenha. Deus nunca vai te desafiar a fazer algo que você não possa. Porque no final, quem te capacita para fazer é Ele mesmo. Para as suas mãos, te dá uma palavra. Eu termino agora. Para as duas mãozinhas, como quem recebe. Aqui é mãozão mesmo de quem vai ganhar. Isso, olha para mim aqui. Deus colocará coisas maravilhosas nas suas mãos. Olha para mim. Alguns de nós aqui viveremos em realidades que nós nunca sonhamos em viver. Mas não afaste nem um centímetro da direção que Deus tem te dado. Deus vai colocar coisas grandes nas nossas mãos, para a glória dEle, e o nome dEle será exaltado em nós. Vamos aplaudir o Senhor, irmãos? Aí na conclusão está escrito assim, o pessoal do louvor pode vir. Noé foi um exemplo de fé do Antigo Testamento. Um homem que creu com a realidade daquilo que nunca tinha acontecido antes. Ele determinou fielmente em seu coração que obedeceria à voz do Criador e o seu direcionamento. O Senhor o abençoou de tal maneira que ninguém da sua casa se perdeu. Agora aqui é para nós, que nossa fé possa alcançar muitos, principalmente os de nossa própria casa. Seja o profeta que Deus quer usar lá na sua casa. O Senhor nos abençoe, a graça do Senhor repouse sobre nós.